Noite boa! Noite boa, noite boa, noite boa! Noite boa! Torço que esteja todo mundo bem em casa, de propósito, nesse tempo aí tão importante de retorno. Noite boa, meu povo! Ó, quem já chegou aqui. Opa, cuidado! Já chegou, já entrou. Boa noite, Cari. Boa noite, Josi, Narcisa, Liz. Boa noite, gente linda. Eita, que tá aí atualizando e ele tá chegando. Adri, Opa, cheguei. seja bem-vindo, querido. Boa noite. Que bom receber você, que bom que a gente tá junto nessa vida. Que bom, que bom, que bom, que bom. Andar acompanhado já é bem importante, mas acompanhado de gente especial, Ave Maria, que privilégio. Obrigada, viu? Eu que agradeço o seu convite, Kalila. É um prazer para mim estar aqui, uma honra estar nesse Acha, acha. perfil. Boa noite aos ouvintes do De Propósito por Propósito. Boa Oba, noite oba. aos ouvintes do Fazendo o Caminho de Casa também. Todo E mundo. aí, De conforto. E quem não tá aqui, né? Porque, em verdade, a live fica disponível por 24 horas, né? E vamos ver se a gente sim. depois disponibiliza ela também, né? No YouTube e tal. Então, boa noite para quem chegar. Né? Boa noite Boa para quem noite, tiver o bom dia, boa privilégio. madrugada. Boa! E aí, como é que tá você em casa? Eu tô bem, já tem uma semana, né? Que a gente tá. Quer dizer, de trancado, tem 5 dias. Os primeiros 2 dias, vendo as notícias, eu ainda acreditava que seria mais um resguardo, né? Sair menos, modificar o horário de trabalho. Mas aí, quando chegou quarta-feira passada, foi que eu me dei conta de que não, né? Acho que caiu a ficha só na quarta-feira de que seria de fato um isolamento. E aí foi quando eu realmente me recolhi. Esses, esses primeiros dias, essa primeira semana tem sempre uma característica de férias, eu acho, né? Fica uma loucura, né? Quem tem filho, então, tá com cabelo em pé, não sabe o que fazer com as crianças, bem batendo na porta, Não se assuste se isso mas acontecer, inclusive. certo. Mas eu acho que tem toda aquela, perdão, tem toda aquela excitação da quebra da rotina, né? Do imediato da quebra. Algumas pessoas respondem com aborrecimento, outras pessoas respondem com animação, oba, tenho tempo, vou fazer um monte de coisa. Mas aí essa primeira semana agora já está chegando no fim, né? Essa primeira semana já deu para fazer um bocado de coisa e a mente já fica assim, opa, e agora? E agora? O que ainda tem para fazer? Esse é o fim da Porque primeira semana. fazer o caminho de casa é difícil, né? Então vamos procurar coisa fora para ocupar esse juízo aí, porque eu não quero olhar para dentro. Exato. Exato, exato. Opa, o celular caiu. Tá Mas tudo é bem. isso mesmo. É isso mesmo. A gente fica procurando fora. Mas a casa chama, né? A casa da gente, ela tem um chamado, ela tem uma voz, ela tem um jeito, e ela nunca deixa de chamar. Então toda oportunidade ela diz: "Vem cá, Adriano, volta um pouquinho, vem aqui, venha descansar, né? Venha descansar. O fardo tá pesado? Sossegue ele um pouquinho, volte para dentro. A casa tá sempre chamando." Lindeza, que lindeza. Então hoje a gente vai falar aí, né, os segredos em quarentena.
Que Vamos esqueletos, falar um pouquinho. que esqueletos são esses aí que de alguma forma estavam ou estão no armário e que a quarentena de alguma ordem é, começa aí a mexer? Eu organizei aqui para a gente falar. Não, não vai ser o cemitério inteiro e não vai ser o cemitério de todo mundo, né? Mas eu organizei aqui para gente conversar um pouco sobre 5 ou 6 esqueletos que vêm, que caem do armário nessa época de quarentena. Acho que eu posso falar logo e depois a gente vai falando de cada um. O que que você acha? Acho massa. Massa. Então, é, o segredo da morte, o segredo da nossa dependência, o segredo da nossa insatisfação, o segredo da contingência e da falta de controle, o segredo da falta de propósito e o segredo do nosso animal, do bicho que vive dentro desse ser humano. E Uau. aí, vamos começar já com a morte? A casa é sua. Ai, ai, toda que eu ri demais, esse celular vai cair, viu? Que ele tá mal apoiado aqui. Deixa eu ver. Aliás, a casa Aqui. é literalmente sua, né? Oi? A casa é literalmente sua. Ah, obrigado. Então, o primeiro segredo que eu acho esse período de quarentena, na verdade, a pandemia, eu acho que ela rompe com um segredo. E aí eu queria só esclarecer da perspectiva que eu estou falando de segredo, né? O segredo, ele é algo que a gente esconde, certo? Em É. geral, o segredo é algo que a gente esconde do outro. É algo que a gente considera uma fragilidade ou um defeito ou algo que a gente fez e que não se orgulha, né? Aquilo que a gente se orgulha, a gente expõe. Então, o segredo, ele geralmente está muito relacionado com a culpa e com a vergonha. Quando a gente fala dos segredos que nós escondemos de nós mesmos, nós estamos falando de coisas que nos aconteceram e são destinadas a uma caixinha dentro da gente chamada esquecimento, ou a gente está falando de coisas que são óbvias e tão óbvias que que a gente se dá o luxo de olhar através delas e não para elas. Eu acho que o primeiro segredo que a pandemia vem assim para arrebentar o nosso armário e puxar esse esqueleto é o segredo da nossa morte. A maioria de nós vive como se fôssemos imortais. A gente deixa o nosso prazer para amanhã, a gente adia indefinidamente. Eu não estou falando do adiar simplesmente, porque o adulto às vezes precisa adiar. Eu estou falando do adiar indefinidamente, né? Postergar a nossa satisfação e aquilo que é prazeroso. Na verdade, aquilo que dá sentido, aquilo que dá significado para a vida da gente. E para a vida da gente ser vivida hoje e para continuar sendo vivida, né? Então, o segredo, quando estoura uma pandemia e eu me deparo com a possibilidade agora real da minha morte, tem um efeito, só que eu acho que esse efeito ele é potencializado porque ele desdobra para todo mundo. É diferente, mas é uma experiência semelhante, mas é diferente em proporção quando eu vivo, por exemplo, um acidente e eu penso, poxa, eu poderia ter morrido, mas sou eu. Poxa,
tive uma doença grave, ou então morre alguém que é próximo de mim. Então, assim, todos esses eventos são eventos que trazem a morte e ela deixa de ser o segredo, né? É, Agora, nesse momento especificamente, isso foi arrancado do armário de todo mundo. Então, nós temos, não é uma nação inteira, né? Nós temos, eu posso dizer, o mundo inteiro que está vivendo, que está vivendo essa morte diante de si, essa possibilidade. Aí você diz, poxa, Adriano, mas é tão pouca gente que morre, né? São só assim, tipo, uns 2% das pessoas que pegam. É verdade, mas eu nunca sei se eu estou nesses 2%. E aí tem aquela questãozinha que vem lá do porão da casa, né? Que vem lá de baixo, que diz assim: você aproveitou sua vida? Se a morte chegar agora, você tá ok para ir? Não é eu não estou falando do desejo da morte, esse é outro segredo. Eu tô falando do estar satisfeito. Ou você adiou tantas coisas, ou você ainda tem tantas coisas que você poderia ter vivido que você não viveu até aqui. Então esse é o nosso primeiro segredo. Você quer falar alguma coisa, Kalila? Não, eu quero dizer que eu tô anotando isso aqui, que eu achei Certo. bonito e que eu acho que vai gerar um post, ó. Se a morte chegar pra você hoje, você tá pronto pra ir? Isso é o burro no sopro na boca do estômago, irmão. Esse é um exercício fantástico que eu tive o privilégio de ter uma professora fantástica chamada Cibele, que ela deu aula de psicologia da morte na UFRN, quando eu era aluno, na graduação. E foi fantástico assim o trabalho, porque um dos trabalhos ela nos ensinava a tomar a nossa própria morte como conselheira. E esse trabalho é fantástico, né? É você poder personificar a sua própria morte, né? Como você imagina a sua morte? Ela, ela é uma pessoa? Ela é um animal? Ela é uma mulher? Ela é um homem? Ela se veste de preto? Ela se veste de branco? Ela se veste de azul? Ela é alta, baixa, gorda, magra, forte, fraca, velha, nova? Enfim, como é essa morte? E aí você senta e você conversa com ela. E eu acho esse um exercício fantástico que desde então eu faço com alguma frequência. E aí a gente conversa e a gente recebe o conselho da nossa própria morte, né? Que é Uau. ela que vai. Eu fico pensando assim, quanta bobagem não poderia ser evitada se nós conversássemos mais com nossa própria morte, né? Que ela pudesse dizer, não vá por aí não, não faça isso não, porque você não tem, porque sua vida é limitada, sua vida é curta, entende? Tem Então, limite. exatamente. E nós temos limite mesmo, né? Esse é outro limite assim tão claro, tão óbvio, né? E a gente precisa retornar para ele. Que eu tenho achado bonito desse movimento, né? Do isolamento, do estar em casa, do voltar para casa. Fizeram até aquele símbolo aqui no Instagram, né? Do fique em casa ou em casa. É a oportunidade desse retorno, né? A oportunidade de estar comigo, de conversar comigo. E Com a aí eu morte. vejo com a morte, com a minha morte. É, E aí eu vejo algumas pessoas, né? Nossa, estão sobrecarregando o Netflix, é Netflix o dia inteiro.
E hoje eu conversei com uma pessoa e falei assim, limita o Netflix a um filme, 2 filmes por dia. E vai aproveitar e passar tempo com você. Porque a gente, na verdade, não sabe quanto tempo, né? O que algumas pessoas já sabem, outras ainda não, é que esse tempo tem características quando a gente se tranca, quando a gente se fecha. E quando a gente se fecha, nós temos esse aprofundamento dentro da gente, dessa casa que ela chama com uma vozinha baixa no dia a dia, em que outras atividades estão gritando à nossa volta, como o trabalho. Só que quando a gente está assim, fechadinho, quietinho, num espaço limitado, olhando sempre para as mesmas paredes, para os mesmos quadros, essa voz começa a chamar um pouco mais alto. Ela começa, ela começa a ficar mais imperativa. Ela começa a chamar a gente para olhar mesmo para essa vida. E aí eu acho interessante que algumas pessoas dizem: nossa, ficar em casa é muito chato. E aí eu penso, se você está na sua casa, sozinho, quem é chato mesmo? É a casa? Isso é um Hadug. Hadug! O que é adulto? Você não sabe o que é Hadug? Meu Deus do céu! Alguém explica ao moço aí o que é Hadug, Me, gente? me atualize. Meu filho, Hadug é que deve falar diferente daquele jogo da. Você não jogou Street Fight na adolescência? Joguei. Não lembra, não? É tipo, Hadug, Hollywood. Ah. Você deu um Hadug na pessoa, gente? É, exatamente, Hadug. Ai, ai. Então, mas não é? Se você tá Com sozinho em certeza. casa e isso tá super chato, quem é chato? Você, Sim. né? Imagine a chatice, é, a nossa chatice a qual a gente submete os outros, né? E aí a gente tem o desejo que os outros nos entretenham da nossa própria chatice. Acho isso muito interessante. Então, acho que esse esqueleto, quando ele cai do armário, né? É, quando esse esqueleto cai do armário, ele deixa muito claro o espelho, né? Eu olhando para mim. O que na minha vida vale a pena? E de repente, o que é que não vale mais? Vamos pro segundo esqueleto? Daqui a uma semana, pra eu ruminar isso tudo, né, irmão? Vá! Aproveita que você está fazendo as anotações, né? Já tem aí, olha, umas 5 semanas de Meu esqueleto para a gente irmão, é trabalhar. quase um ano terapêutico aí. Pois é. Sabe que já tive cliente muito organizado. Eu acho, você sabe que eu admiro profundamente a sua organização, né, Kalila? Acho você extremamente organizada. E Fantasia, viu? eu tive um cliente muito organizado, que eu achei muito interessante, que após cada sessão, ele fazia o relato da sessão para ele mesmo. E aí, depois de anos, ele ainda com o processo suspenso, ele ainda retornava naquelas anotações, né? Enfim, quando a gente se encontrava, quando tinha alguma oportunidade de se encontrar,
e que ele dizia: olha, você falou uma coisa para mim na terceira sessão que a gente se encontrou, eu ainda estou trabalhando aqui. E ele tinha tudo documentado, Ô, né? irmão, vamos combinar que ele deve ter economizado uns bons dinheiros, né? No mínimo, no No mínimo. mínimo, no mínimo. Então, eu acho esse tipo de organização fantástico, fantástico, né? É, então, bora lá. Segundo esqueleto, o esqueleto da nossa dependência. O, eu acho que quando se fala em reclusão, né? Quando se fala em isolamento, a gente, principalmente quem é profissional liberal, a gente tende a ter o primeiro pensamento e o trabalho? Meu Deus, quem vai fazer? Como? Como é que eu vou me sustentar? E esse é um pensamento válido, tá? Eu não estou querendo dizer de forma alguma que esse pensamento não é válido. O que eu acho interessante de perceber é como nós somos dependentes. E aí, por dependente, eu quero diferenciar esta palavra de uma outra palavra chamada interdependência. É porque as pessoas geralmente falam de dependência e independência. Então, eu não consigo conceber um ser humano independente. Todo ser humano, ele precisou de outro ser humano para colocá-lo no mundo. Ele precisa de vários outros seres humanos para sustentá-lo no mundo até que ele possa, de algum modo, se sustentar. E nós precisamos de outros seres humanos que nos mantenham conectados em rede. Eu não estou falando da internet, eu estou falando de uma rede de relações para sustentar o nosso mundo subjetivo. Então, assim, o meu mundo, eu só sou Adriano porque eu convivo com determinadas pessoas que me reconhecem como Adriano, que reconhecem essas minhas características. Quando eu perco um amigo, quando alguém morre, tudo isso, eu perco alguém que faz parte dessa rede e eu perco uma parte de mim. Quanto menos gente eu tenho formando a minha rede, mais eu tenho a percepção de que, com a perda daquela pessoa, eu me perderei completamente. Ou uma parte muito grande, uma parte muito significativa. E, em alguns casos, eu sinto que a minha vida seria ou será impossível na ausência daquela pessoa. Então, esse esqueleto, que eu acho que o isolamento, a pandemia, ela arranca do nosso armário, que é o esqueleto da nossa dependência. É o esqueleto das relações que não. Das relações que eu não estou cultivando e que eu estou me mantendo muito conectado a uma pessoa só. Ou das relações comunitárias que são necessárias para nós humanos e que estão se desfazendo. Porque é que, sei lá, há 100 anos atrás, se todo mundo tivesse trancado dentro de casa, todo mundo se trancava dentro de casa. Mas existiam relações, até desenterraram aí, não foi? Acho que foi você, Kalila, que desenterrou aí um, um esqueleto, não, mas foi uma coisa da quarentena, da peste bubônica, não foi você? Sim, sim, foi. Que, em verdade, a teoria da gravidade, ela foi elaborada num tempo desse de quarentena, né? Sim, sim. Então, eu fico me perguntando, será que a quarentena da peste bubônica o povo estava com a mesma preocupação que o povo está agora? A da morte, eu acho que é uma coisa do humano, É. sabe? Mas será que naquela época
os laços comunitários eram tão frágeis quanto são hoje? Porque lembremos que a gente volta no tempo, é, faltava comida para os servos, né? Mas e também faltava comida para os senhores. Às vezes os senhores ainda tinham mais ou tinham uma reserva, mas quando faltava, faltava para todo mundo. Não faltava comida para um servo. É uma comunidade. E numa comunidade, nós nos apoiamos mutuamente. Nós nos ajudamos. Então, o esqueleto da dependência, ele traz esse aspecto do nosso laço comunitário desfeito. A sensação de que eu não tenho ninguém no mundo por mim. De que toda a minha existência depende unicamente da minha capacidade de trabalhar. E eu sei, esse é outro esqueleto. E eu sei, digamos assim, é um esqueleto grávido, né? Um esqueleto grávido de um esqueleto menor. Porque eu sei dentro de É que mim, eu imaginei um esqueleto barrigudo. eu sei dentro de mim de que alguma coisa pode me acontecer. Eu posso adoecer, eu posso deprimir, eu posso, sei lá, ter uma doença mais grave. Pode acontecer tanta coisa comigo. E para trazer, Adri, um exemplo disso que você está falando, eu tenho ouvido muitas pessoas com a preocupação de se contaminadas, quem cuidaria do filho, por exemplo, né? Essa coisa Sim. da não perspectiva, da conexão e percepção, né, de funcionamento em comunidade, que tem Uhum. trazido a coisa do eu não posso me contaminar, senão eu não tenho quem cuide do meu filho, por exemplo. Sim, sim. É... Tem um outro esqueleto aqui que eu quero falar. Tá. Uma É... prima minha, ela mora em Aracaju, né? E ela mora ela, o marido e o filho, né? E a nossa família é hum, daqui da Bahia. E ela preocupada, ela fez assim: imagina, Lila, se eu e meu marido né, pegamos aí e tal, como é que vai? E minha filha, né? Aí eu disse, rapaz, em última instância, relaxe, né? De todas as suas preocupações, tire essa, porque em última instância eu vou para Aracaju e pego a Alice. Né? Então, mas enfim, né? Quem tem uma criança tem duas, né? E elas vão interagir entre si, eu não achei nenhuma má ideia. Mas isso vem muito forte mesmo. sim, então, esse é o... Tem uma sabedoria, é uma sabedoria bíblica, inclusive, mas é... que eu acho linda. Que ele diz assim, a cada dia basta o seu mal. Por que é que eu vou pensar hoje no mal de amanhã se eu não tenho condição de resolvê-lo? Sua prima vai adoecer de peru, né? Vai adoecer de véspera, preocupada se ela adoecer, o que é que vai acontecer? Quando ela adoecer, o que tiver para acontecer, acontecerá naquele momento. Né? Você diz, poxa, não, eu vou pegar, eu vou, mas e se você adoece também no mesmo tempo? Vai aparecer alguém, ou o adoecimento dela não vai ser incapacitante, ela não vai precisar, entende? Ou tem um vizinho, ou tem um amigo. Eu fico pensando assim, quantas vezes na minha vida, e olha que minha vida nem é tão comprida, são só 34 anos, quantas vezes na minha vida eu não fui salvo, realmente salvo, em situações, em lugares que eu não conhecia ninguém, e eu fui salvo por pessoas completamente estranhas. De estar numa situação difícil e alguém, eu lembro, só para citar um exemplo, eu lembro uma vez que eu fui a um velório e eu não conhecia, um enterro, desculpa, e eu não sabia, eu não conhecia o lugar. E aí, quando eu cheguei, muito eu, assim, meio um pouco alheio,
muito dentro de casa, pouco fora. Parei o meu carro e aí uma senhora saiu lá de onde ela estava, dentro da casa dela, e chegou assim, e fez: meu filho, você está fazendo o que aqui? Aí eu disse: eu vim para um enterro. Aí ela fez: eu tô vendo que você não é daqui. Eu vim falar com você porque eu vi que seu carro é estranho. Aí eu pensei assim, tipo, um carro popular, ele não pode ser tão estranho. E aí ela, e aí ela disse: isso daqui não é lugar para você. Fica muito perigoso. Saia do enterro às 5 horas, porque às 6 você não sabe se sai vivo. Então, eu fico pensando assim, eu estava correndo um risco que eu nem sabia que estava correndo. Uma pessoa que absolutamente não me conhece parou seus afazeres para vir me dizer: saia daqui, há tempo de você sair vivo, porque pode ser que você não saia. Entende? Então, é esse tipo de coisa que eu falo. A gente precisa é, desenvolver relações e, claro, confiança. Quantas vezes também as pessoas que eu mais esperava que fossem me ajudar disseram assim: poxa, gosto tanto de você, mas não posso agora, vai romper com o meu conforto. E eu fui ajudado, mas ajudado de um modo lindo e maravilhoso por pessoas que estavam assim tão distantes da minha vida, tão distante que eu digo da minha vida cotidiana. E às vezes é só uma ligação, sabe? E aí, Adriano, uma pessoa que sumiu, desapareceu da minha vida, me liga: e aí, Adriano, como é que você tá? Pô, velho, tô passando por um momento bom, não. É mesmo, tá fazendo. O que é que tá acontecendo, né? Esse relato que tá acontecendo, e a pessoa de repente diz: não, eu posso lhe ajudar, eu lhe ajudo sim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, posso ir até tal ponto, já te ajuda. Então, assim, eu acho que é essa coisa da comunidade que a gente esqueceu. E o rompimento do laço comunitário vai obrigar a gente a estabelecer relações de dependência e não de interdependência com o nosso trabalho, por exemplo. Porque eu sinto que eu não tenho uma comunidade que me forneça um sustento. Eu sinto que eu só tenho eu por mim o tempo todo. Faz sentido? Total, total, Massa, deixa eu ver total. aqui. Deixa eu dar uma espiada no tempo aqui. Ah, velho, tira o esqueleto do tempo da sua cabeça. A live tem um tempo, né? É. A gente precisa viver com esse limite. O terceiro segredo é o segredo da nossa insatisfação, que eu acho que ele está muito relacionado com aquele primeiro esqueleto. Eles são esqueletos amigos. É, que tá, ele é, o esqueleto da insatisfação é a insatisfação da minha própria vida, né? Como é que você tá? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? Como é que você tá? Você tá bem mesmo? Como é que você está realmente? Os meus clientes sabem que eu pergunto a todos eles, não tem nenhum que escape, né? Que eu pergunto: como é que você está? Aí vem: bem, mas bem como? Como é esse bem de hoje? Esse bem de hoje é o mesmo da semana passada? Se passaram 7 dias, você ainda está no mesmo lugar emocional? Bem, ou é diferente? Né? Como é que você está realmente? Como é que você está se sentindo agora? E aí, quando a gente para ver como é que a gente está se sentindo agora, eu acho que esse da insatisfação é o primeiro esqueleto que levanta a mão, né? Tô Que diz: oh, aqui. exato, tô aqui, bora conversar, né? Não estou tão bem quanto eu esperava, não estou tão bem quanto eu gostaria. E aí a gente precisa sentar, né? Chamar o esqueleto assim para o lado
sentar e conversar com ele. O que é que está acontecendo, esqueleto? Por que é que você não está bem? Mas eu me arrasto dia após dia com essa insatisfação, mas ao mesmo tempo dizendo a todo mundo que eu estou bem e dizendo principalmente a mim mesmo que eu estou bem. Porque eu acho que o esqueleto da insatisfação, ele traz a nossa capacidade de nos ignorarmos. Como nós abusamos, porque se nós temos essa capacidade, desenvolvemos essa capacidade evolutiva, logicamente é porque ela trouxe vantagens, ela tem um uso, mas eu acho que o abuso dela é muito prejudicial. Eu diria contra-evolutivo, inclusive. Né? Isso, essa capacidade que a gente tem de se ignorar, né? De levantar dia após dia para fazer alguma coisa que absolutamente não nos nutre, não nos sustenta emocionalmente, não sustenta a vida vibrando ou não sustenta a vitalidade no corpo, né? Essa capacidade de se ignorar, de estar cada vez mais distanciado de casa, né? Eu já atendi algumas pessoas, não foi uma nem duas, não, viu? Quando eu digo algumas, são várias. Dá para encher as mãos algumas vezes. Que quando eu pergunto, como é que você tá? Tô bem. Não, o que é que você tá sentindo? Eu não sei o que é que eu tô sentindo. Não, me diga assim, me diga do seu corpo. E a pessoa para prestar atenção. Ela não consegue sentir absolutamente nada abaixo do pescoço. Ela só consegue sentir o rosto. Então, assim, como se chegou tão longe de casa? Sabe? Como é que eu me afastei tanto da minha própria casa que eu sou incapaz de sentir o que eu estou. Eu sou incapaz de sentir o que eu estou sentindo. Olha que paradoxo. Né? E ainda assim, eu sou. O quarto esqueleto é o esqueleto da contingência e da falta de controle. Acho que quando a gente se depara com situações como essa que fogem completamente ao nosso controle, fica muito claro que nós não temos controle de absolutamente nada. A gente controla as nossas respostas, a gente controla alguns, a gente não controla todos, mas a gente controla alguns comportamentos. Nós controlamos algumas expressões, mas nem sequer o que a gente sente a gente controla. Se a gente controlasse o que a gente sente, ninguém estaria ansioso, por exemplo. Porque se eu controlo, eu posso ordenar ao meu próprio corpo, não se sinta ansioso, e o meu corpo vai obedecer. Mas ele não obedece. O máximo que eu controlo é o meu comportamento. Então eu posso estar super ansioso e não demonstrar. Ninguém à minha volta sabe que eu estou ansioso. As pessoas podem me achar, inclusive, super calmo, mas eu estou super ansioso. Então, acho que um quarto esqueleto que sai do armário, que cai do armário, e eu não consigo não imaginar a cena, né? De alguém abrindo um armário e o esqueleto caindo e se espatifando inteiro pela sala, né? Pelo quarto, porque o esqueleto ele não cai e fica todo juntinho, ele vai se espatifar inteiro. Então eu fico pensando assim, o estardalhaço que isso causa, o transtorno, a dificuldade para limpar depois
né? E aí a gente precisa lembrar que se vai ser difícil limpar, é porque a gente guardou aquele esqueleto ali. Então a gente nem pode se chatear, ou pode, mas vai se chatear com a gente mesmo, que é, na verdade, o responsável ou a responsável por ter colocado aquele esqueleto ali. Aí você diz, Adriano, mas toda essa estrutura social, de certo modo, não está organizada a nos convidar para guardar nesse armário cada vez mais esqueletos? Está. Mas quem responde a esse convite? Quem é que decide ir para essa festa? Quem é que não quer ficar de fora de jeito nenhum? E aí, para não ficar de fora, enfia o esqueleto dentro do armário. Outro Hadug! É... O segredo da falta de propósito. Esse segredo, ele é casado, ele não é irmanado, mas ele é casado com o segredo da insatisfação. Esse, Kalila, por favor, vamos lá. Não, eu não, meu filho. Eu ainda tô aqui no Segredo da Morte. Tô ruminando aqui os parangolé todo. Não me tire do meu eixo, não. Vou ficar de fora dessa festa. O segredo da falta de propósito, ele tem a ver com eu acho que ele tem a ver com esse desencontro de mim comigo mesmo, Perfeito. né? Eu me distanciei da minha casa, né? Eu me distanciei do que é ético, entendido assim, como minha morada. Eu me distanciei daquilo que me abriga. E aí, quando eu me distancio daquilo que me abriga, Kalila, eu vou fazer um trocadilho que você pode anotar. Quando eu me distancio daquilo que me abriga, eu vou me aproximar daquilo que me obriga. Peraí. Quando Quando eu me distancio daquilo que me abriga, eu vou me aproximar daquilo que me obriga. pode continuar. Então, a vida ela se torna eu não consigo, eu penso muito por imagem. Então a vida ela se torna mais desértica, né? É como se eu tivesse de caminhar no deserto. Eu estou caminhando sem abrigo, eu estou caminhando sem sombra, eu estou caminhando sem lugar de descanso. A gente vive a a gente vive não sei, a era, o século, né, do cansaço, das pessoas cansadas, das pessoas exaustas. E eu fico me perguntando o quanto essa exaustão tem a ver com a falta de propósito, tem a ver com um, tem a ver com a linha de montagem, sabe? Em que eu faço a mesma coisa, um exercício extremamente repetitivo e eu não tenho nem ideia do que é que resulta aquilo que eu estou fazendo. Mas eu estou Perfeito. fazendo. Então, E é isso, assim, eu acho que, tanto que uma das coisas, Adri, que eu marco muito sobre propósito, mais especificamente, é essa fantasia da gente de querer descobrir o nosso propósito, né? A forma como a coisa é meio que pulverizada é muito, descubra seu propósito e tal. E para hum, mim é o caminho literalmente na contramão disso, tá? A gente não descobre, a gente se reconecta, né? Ou sim, parafraseando você, a gente precisa voltar para casa. O meu uhum, grande propósito, e eu sempre digo, eu te revelo o seu propósito em 3 palavras, né? O seu grande propósito na vida é ser você. Só que a gente perdeu a mão de quem é a gente. Na medida em que eu digo para Benjamin o que ele pode, o que ele não pode, o que eu espero dele, o que eu não espero dele, ele se desconecta uhum, dele para se conectar com a minha expectativa dele, né? E a gente vai se uhum, perdendo, né? Então, assim, o nosso propósito é ser a gente.
e literalmente fazer o caminho de casa. É isso aí. Sim, é, algumas pessoas se chocam, né? Eu estava dando um curso no ano passado, e aí uma das pessoas, eu estava falando, né, sobre essas coisas, esses assuntos, e aí ela caiu a ficha, né? Ela me perguntou assim, e eu sou o quê? Né? Aí eu respondi muito tranquilamente, você não é nada, porque você ainda não começou a construir, não é? Então, assim, aquela irritação, e eu acho que esse ser nada, ao invés de uma agonia, ele pode trazer uma paz, sabe? Quando eu finalmente, depois de me debater tanto, depois de tanta agonia, eu olhei, pude olhar para mim e dizer: você não é nada. Ai, um fardo tirado das minhas costas, né? Massa, massa, Não massa. sou, eu não Porque sou você não espera nada. nada do nada, né? E aí você não Se eu acha que não, precisa responder a expectativa de ninguém. se eu não sou nada, eu sou pleno de possibilidades. Se eu não sou nada, eu sou exatamente o buraco pelo qual tudo pode vir a ser, né? A gente precisa de vazio. A gente fica preenchendo a nossa vida com muita coisa. A gente fica entulhando a nossa vida. A gente fica entulhando nossos sentidos, a gente fica entulhando nossa visão, a gente fica entulhando nosso olfato, a gente entulha o paladar, a gente entulha a audição, a gente até entulha o tato. E aí, e se eu tirar tudo isso e descobrir que eu não sou nada, o quão mais leve a existência não vai poder ser. Ora, ainda falta Aonde, um. velho? Eu não sou nada. Eu não sou nada. Não vou pra lugar nenhum. Oh, você não ser nada não quer dizer que você não possa, não vá para lugar nenhum. Não, neste Não. momento. Neste momento. Eu vou E construir aí, ainda. o, o último segredo desta noite, na verdade, os segredos, eu não sei se vocês perceberam, mas os segredos eles se articulam com outros segredos. Kalila, eu estou só preocupado que eu estava aqui falando sobre esses segredos, que não Hum. os comentários aqui, as participações. Sabrina, um Vamos, beijo. Diga. vamos terminar o segredo e vamos terminar o último segredo e aí a gente pega os minutos finais Pronto. para trocar figurinha. Beleza. O último segredo é o segredo do nosso animal. Que bicho mora dentro de você? Porque todo humano é um animal humano. Existe uma capinha, um verniz de social, né? De uma certa educação, mas existe um bicho dentro da gente. E eu acho que esse é outro é, esqueleto, esse é outro segredo que cai do nosso armário nesse período, porque o meu bichinho vai se manifestar. E o meu bichinho vai se manifestar do jeito que ele estiver. Se ele tiver negligenciado, se ele tiver adoecido, se ele tiver entediado, se ele tiver irado, ele vai se manifestar do jeito que ele é. Então, melhor será se eu conhecer esse animal, se eu souber que necessidades ele tem, se eu cuidar dele, porque aí eu não preciso ter medo quando ele se soltar, porque ele pode até devorar alguém se ele se soltar.
mas eu vou ter a confiança de que quem ele vai devorar por necessidade. Ele não vai devorar porque ele está simplesmente enlouquecido, enjaulado, fora de controle. Entende? Então, esse bicho, a nossa porção animal, precisa ser cuidada. E ela vai aparecer nesse tempo, ela vai aparecer e ela vai aparecer exatamente como ela estiver. Quem estiver cuidando do seu, quem estiver com o bichinho nutrido, com o pelo brilhando, ou a pena, ou a escama, seja lá que bicho for, esse bicho vai se manifestar exatamente como ele está. Agora, esse bicho, né? Como a gente não cuida tanto dele, que é o segredo que eu ia dizer que é relacionado, muitas vezes ele está revoltado, ele está com raiva. E hoje eu estava vendo as notícias, né? E eu vi assim esses animais ferozes. Quando se fala da guerra ao vírus, né? Vamos, né? Estamos em guerra contra o coronavírus. Mas um vírus é um negócio tão pequeno, ele é invisível. E um vírus, sinceramente, o vírus não está nem aí para a gente. O vírus não está nem aí para você. Ele está super seguindo a vida dele, se realizando no propósito, super tocando para frente, entendeu? Agora, quando a gente vai para a guerra, esse sentimento é mobilizado e jogado em cima de alguém. E aí, quando você vê na Europa, alguns relatos da Europa, que as pessoas estão destratando ou se afastando dos chineses. Então, todas as vezes que eu declaro guerra, porque a gente vive num estado de guerra permanente que a gente não assume, e eu acho que isso tem a ver com esse bicho revoltado, esse estado de guerra que a gente não assume, a gente vai encontrar alguém, alguma população que seja o bode expiatório desse sentimento de insatisfação, de raiva, porque eu quero culpar alguém pela minha vida que não tá legal, ao invés de assumir a minha responsabilidade. Certinho? A última contribuição, então, sobre os segredos, é que todo segredo, para ser aberto, ele precisa de um ninho, ele precisa de um espaço de confiança, ele precisa de um espaço acolhedor. Então, talvez o que a gente precisa agora correr contra o tempo, Kalila, é que esses esqueletos já estão caindo desse armário e a gente precisa correr contra o tempo fabricando esse ninho, porque não tem como manter mais esses esqueletos no armário. Não tem como mais eu manter a minha mãozinha assim, forçando para fechar esse armário no período de quarentena. Aí eu tenho um segredo aqui para contar. Conte. Eu tenho um segredo para contar, mas antes de contar, rapidinho, ó, Neemias perguntou assim, Adri, o Diga. verniz da civilização recalca o nosso bicho e isso é inevitável? Não, Neemias, não. É, não é inevitável. Existe um processo de socialização, vou tentar falar isso bem rápido. Existe um processo de socialização que o primeiro movimento dele é fazer essa divisão da gente entre bicho e homem, né? E humano. E aí a tarefa da gente, depois que a gente passa pelo processo de socialização, é voltar. É voltar o máximo que dá. O processo de socialização faz isso para você poder entrar na sociedade. E você faz isso, filosoficamente, para você poder entrar no céu. Entende? Você sai do céu para entrar na sociedade. E depois você precisa, dentro da sociedade, fazer o seu próprio caminho de casa para o céu. Acho que eu consegui responder rapidinho. Posso contar o segredo?
Conte, por favor. Olha Conte só, que nós temos vou contar um pouco tempo. segredo, pouquíssimo tempo, e quem quiser 5 fazer uma minutos. pergunta aí, faça logo, porque eu vou contar um segredo aqui, que é o grupo terapêutico que a gente vai lançar, né? Eu e a Adri, a gente está literalmente nos últimos ajustes aí desse tempo, né, de estarmos juntos, de refletirmos sobre os nossos esqueletos, sobre os armários que a gente escolheu ter em casa, né? Sim. E então fiquem conectados aí, né? Porque a gente tá com muito amor, com muito cuidado, com muito zelo, construindo aí, co-construindo um tempo, um espaço acolhedor, como ele bem trouxe, né? Um espaço necessário e importante O para esses tempos, né? Um ninho, literalmente. Eu acho que a gente, inclusive, podia mudar o nome do grupo e botar um ninho aí, que eu achei massa, ninho. né? O ninho, é. E, enfim, então esse é um segredo que teoricamente não era para ser revelado, mas eu não resisto. Resolvi que eu não vou ficar mais com a mão em armário nenhum. Na minha terra E, isso se chama bucho furado. enfim, eu não vou ficar segurando, mas eu quero, ó, deixe meu bucho lascado, não quero nem furar, lasca tudo, O né? segredo E saiu, tá no mundo. tá no É um mundo, segredo para o velho. mundo, na verdade, né? Esse é um dos doces segredos, né? Aquele segredo que a gente mantém por um pouquinho de tempo só, mas para entregar para o mundo. É. E a estrutura, né, galera, da intenção de criar esse espaço, né, de crescimento, de reflexão, de retorno para casa, né? A Adri tá com ferramentas incríveis, literalmente, para a gente poder se reconectar, para a gente fazer esse caminho aí de casa, né? Se reconectando com o nosso propósito. Então, vai ser um tempo Sim. muito útil para que a gente possa usufruir da obrigação de estar em casa, substituir pelo prazer de estar em casa, né? De voltar para casa. Uhum. Sair Então, da semana que vem o obrigação para o grupo já abrigo. começa. Perfeito. Sair do abrigo, da obrigação para o abrigo. Eu fui pegar aquela anotação, mas acabou sendo a mesma coisa mesmo. Né? E, enfim, então semana que vem a gente já começa o grupo, né? Então, acredito que até amanhã a gente já faça esse lançamento, né? Para que a gente já possa reunir as pessoas que vão embarcar com a gente. Semana que vem a gente já inicia o primeiro grupo para que a gente possa junto viver esse tempo da forma mais potente possível, né? Porque ensino nada, eu sou potência de todas as coisas e eu saí daqui hoje tendo isso muito claro. O E tá grupo vai ser virtual massa. mesmo. Vai ser virtual mesmo. E eu vi que você descobriu já o bicho que você é, e eu já até sei o bicho que você pensou. Já falei, pronto, já falei. Gente, muito obrigada por este momento. Que presente, uma possibilidade de respiro frente ao espelho. Kari quer entrar no grupo. Ave Maria, eu também quero entrar no grupo. Só pra deixar claro. Eu tô dentro. Opa, eu também tô. Isso eu sei que eu tô. Galera, vambora, né? Eu acho Vamos que lá. eu quero agradecer muito. Eu quero agradecer muito a Adri, né? É uma delícia, gente, caminhar com pessoas que antes de você lançar a proposta, a gente já sabe que tá dentro. Né? E isso, para mim, é o verdadeiro sentido de parceria, de companhia, sabe? E eu me sinto muito acompanhada por ele. Ops, meu negócio caiu. Eu me sinto muito acompanhada por ele. E sou muito grata, né, pela companhia. E agora ainda mais, né, que Estamos é inclusive colados. de andar, né? Agora ainda é de andar. Então eu vou para minha sala. Gente, inclusive eu quero combinar um código com você quando você estiver sozinha. Porque eu vou para minha sala, já vou pro pescoço assim, ó dobrado para ver se ele tá, mas aquela porta, velho, insiste em ficar fechada. Pode bater. É... Manda Não, porque mensagem. pode ter gente. Atilina, gata! Tem um livro seu aqui. Ai, que bom que você falou comigo. Gente, Tem um eu livro quero seu aqui mandar. autografado. Eu quero mandar um beijo para Neemias. Faz horrores de tempo que eu não vejo Neemias. Eu não sei nem aonde no mundo este homem anda.
Mas ele estava 15, aqui vendo essa 14, 13. live. Um, be... um beijo para Bárbara, Bilu, que mandou aqui, te amo também. Parabéns, Bilu. Foi seu aniversário, acho que ontem, ou hoje é seu aniversário.